dia, terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos estudar as páginas 6, 7 e 8 e faremos as atividades da página 9. Então, vamos começar. Uma questão de ponto de vista. Algumas fotografias e desenhos e mapas do nosso planeta Terra geralmente desenham a Terra com o Polo Norte para cima e o Polo Sul para baixo, não é verdade? É assim que a gente costuma ver nos desenhos. Porém, lá no espaço sideral, isso não é uma verdade. Como assim? Lá no espaço, não existe essa separação do que é em cima, do que é embaixo, do que é direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste. Lá não tem nada disso. A Terra simplesmente está lá, no espaço sideral. Essas referências de em cima, embaixo, direita, esquerda, isso foi criada pelo ser humano. Essa referência foi criada pelo ser humano para nos ajudar a localizar as coisas. Esse objeto está mais para a direita ou está para a esquerda. O sol nasce no lado leste, se põe do lado oeste. Então, esses lados, essas coisas, o ser humano que criou para facilitar as localizações. Então, pessoal, se a gente tomar como referência a superfície do planeta Terra, onde a gente estiver, em qualquer lugar do planeta Terra que a gente estiver, lembrando que a Terra tem o formato de uma bola, sempre o para baixo vai ser em direção ao chão, não é verdade? Mesmo se eu estiver do outro lado do planeta, o para baixo vai ser o chão. Mas por que será que isso acontece, gente? Vamos pensar, vamos olhar esse desenho. Olha só que curioso. Nós temos pessoas em todas as posições, mas todas estão com os pés no chão. E sempre que elas jogam uma bola, essa bola vai cair para onde? Ela vai cair para o chão. Qualquer objeto que a gente soltar, ele cai sempre para o chão. Mas olha que curioso. O chão, para cada pessoa, está numa posição diferente, não é verdade? Então, por que será que todas essas bolas que eles estão soltando estão indo todas para a mesma direção, que é como se fosse o centro do nosso planeta Terra? É aí que a gente chega na nossa página 7, onde a gente vai estudar uma força que age para o centro. Essa força se chama força da gravidade, que ela atrai todas as coisas para o centro da Terra. Então, vamos entender primeiro o que significa força. Força não é só força de muque, não, pessoal. Força em ciências é uma ação que a gente vai fazer que vai empurrar ou puxar alguma coisa ou modificar um objeto, como por exemplo, se eu pegar um papel e amassar, esse papel se amassa porque eu apliquei uma força, eu fiz uma ação nesse papel. E é exatamente isso que a gravidade faz com os objetos e com as pessoas. Ela aplica uma força que puxa tudo para o centro do planeta Terra. E essa força, esse ato de atrair tudo para o centro da Terra, faz com que as coisas não fiquem por aí flutuando. Por exemplo, já pensou se não existisse a força da gravidade nesse oceano aqui? O que ia acontecer com a água, gente? Ia ter água espalhada voando por aí?
Já pensou? É exatamente isso que ia acontecer. A água só está toda no mesmo lugar no oceano, ali toda agarradinha no solo, porque é a gravidade que está segurando essa água sempre para baixo. E as pessoas sempre notaram a ação da gravidade, mas foi um cara, um estudioso chamado Isaac Newton, que descreveu como acontece essa força da gravidade. A gravidade atrai todos os corpos sempre para o centro da Terra. Vamos observar esse desenho. Está tudo sendo atraído para o centro da Terra, inclusive as coisas que estão próximas na nossa atmosfera, como por exemplo a Lua. A Lua está ao redor da Terra porque a gravidade segura a Lua nessa posição, senão ela saía por aí voando pelo espaço sideral. Então, pessoal, como acontece isso? Quanto maior for a massa de um corpo, lembra que a gente está estudando massa em matemática, que é aquilo que a gente calcula na balança. Então, quanto maior for a massa, que popularmente a gente chama de peso, maior será a atuação da gravidade nesse corpo. Vamos comparar uma coisa. Se eu tiver uma bolinha de gude na minha mão e uma pena na outra mão e soltar as duas ao mesmo tempo, quem vai chegar primeiro no chão? A bolinha de gude ou a pena? Vai ser a bolinha de gude, não é verdade? Porque ela é mais pesada do que a pena, ela tem mais massa. Então, a força da gravidade puxa essa bolinha de gude com mais intensidade do que a pena, que é bem levinha. É assim que acontece. E a força da gravidade, ela é importante também para manter os astronautas da estação espacial girando ao redor da Terra. Então, atrai essa espaçonave. E se essa força não existisse, tanto a Lua quanto essa estação espacial precisariam de um motor para conseguir se mover sempre ao redor do planeta Terra. Agora, nós estamos terminando essa parte da força da gravidade, mas eu vou fazer só uma observação em relação a esse quadrinho do Você Sabia? Aqui está dizendo que os astronautas eles podem ficar até 5 centímetros mais altos quando passam alguns meses no espaço. Por que que isso acontece, pessoal? Por causa da força da gravidade. Lá no espaço, a atuação dessa força é menor. Então, o corpo deles dá uma relaxada, dá uma esticada. Aqui na Terra, como a força da gravidade está puxando a gente para o centro a todo tempo, a nossa coluna, as nossas vértebras, elas encolhem um pouquinho e a gente fica mais baixinho. E assim que eles ficam 5 centímetros mais alto, mais ou menos, quando estão por muito tempo no espaço. Agora vamos conversar sobre a cor da Terra. Na página 8, a Terra é azul. Essa frase foi dita pelo Yuri Gagarin, que foi o primeiro a ir para o espaço, lembra? Ele foi o primeiro a viajar para o espaço e pôde ver imagens da Terra como essa aqui. E ele disse que a Terra é azul porque a maior parte da Terra tem a cor azul. Essa cor acontece por causa, principalmente, dos oceanos, certo? Então, pessoal, aqui nós temos a informação de que fotografias da Terra por cima, ou seja, imagens feitas por satélites que estão na órbita da Terra,
registrando imagens da Terra são muito importantes, porque essas imagens elas servem para observar a formação de furacões, para controlar como estão as geleiras, se está acontecendo algum problema. Então, essas fotos feitas de cima, como essas, são muito importantes para os seres humanos. E aí, nós vamos fazer as atividades da página 9. No exercício número 1, o Carlos está brincando com um foguete e ele quer usar um objeto para representar a Terra. Então, dentre esses objetos aqui, vocês irão circular aqueles que têm um formato parecido com o formato do planeta Terra. E vão explicar o porquê que você escolheu todos esses objetos que vocês irão circular. Lembrando que a gente vai circular todos os que se parecem com o planeta Terra. No exercício número 2, vocês irão pintar os oceanos na cor que eles são, os continentes numa cor que vocês acreditam que se parece com a cor do continente, igual nessas imagens. E nessa parte mais superior aqui do planeta Terra, ó, aqui por cima, nós temos partes congeladas, não é verdade? São os polos. Então, vocês irão representar também o gelo, pintando da cor que vocês acham que combina melhor com o gelo. E se vocês quiserem deixar em branco, é só escrever branco aqui na frente, porque aqui vocês irão escrever quais cores foram utilizadas em cada parte. E no exercício 3, vocês irão marcar um X na imagem que descreve melhor o movimento da força da gravidade. A gravidade puxa tudo para onde? Para o centro da Terra ou tudo simplesmente para baixo, considerando que para baixo é só aqui? E aí, o que a gente estudou? Vocês podem voltar nessas imagens para se posicionar em relação à força da gravidade. Então, nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos para vocês e até a próxima aula!